todos nós temos um grande problema. E o grande problema é o pecado. E o pecado nos afastou de Deus. E nessa situação, nós precisamos entender qual é o projeto de Deus, cada vez mais esse projeto ser nítido, para em eu sabendo, eu creia, e isso me produz um resultado muito legal na minha vida e na nossa vida. Diga amém. Vocês estão acompanhando o que a Vera está falando? Estão assim? Tudo bem. Então, veja bem, de começo, sempre, então nós temos um problema. Esse problema, quando eu digo, por exemplo, de morte, essas coisas todas, é um problema muito próximo de nós. Morte é um pavor. Você fala assim, ou você perguntaria, mas a sua morte? Eu digo, a minha está resolvida. Eu, a hora que deitar com os arreios, eu vou me embora com o Senhor para sempre. Uma coisa que me doeria muito é perder, por exemplo, um filho, perder um neto. É uma coisa que, para mim, é um tamanho, é muito difícil. É uma coisa que eu não quero. Até o motivo de eu querer ir embora mais assim, porque eu não quero ver a morte de ninguém. Eu não quero ver a morte, porque a morte é muito doida. Não é assim mesmo? Você não tem medo da morte de um amado seu? Não é assim? Você fica numa expectativa, é uma dificuldade, é uma situação difícil. E aí você tem que entender que houve um plano, um projeto de Deus, que Deus fez. Deus, o perfeito, ele só pode fazer coisas perfeitas. Eu quero ouvir um amém. Só pode fazer coisa perfeita. E aí, então, o que acontece é o seguinte, você olha o mundo desse jeito e fala assim, poxa, mas Deus errou. Porque se Deus é perfeito e fez o que está aí, isso daqui é uma balbúrdia, isso aqui é uma desordem, isso aqui é uma loucura. Isso aqui, e acredita-se a Deus, em Deus, uma coisa que ele não fez. Ele não fez essa desordem, não fez essa loucura que nós sempre estamos vendo, a loucura dos anos aqui de 2018. Loucura, as coisas que estão acontecendo é uma loucura. Todo o movimento que há de distanciamento de Deus, de incredulidade, procurando ensinar nas escolas que Jesus veio, que na verdade é tudo consequência, a coisa foi uma evolução e chegarmos nessa situação toda, são forças contrárias do diabo, no sentido de apagar, de aniquilar as pessoas que ouvem, porque isso é um projeto do diabo. E aí, em contrapartida, ficamos nós que pregamos a palavra. E a pregação da palavra, ela não tem o intuito de capturar você para esse lugar. Não é honesto isso. Imagine que eu vou pegar, agora que nós estamos mudando para a igreja nova, que é o dobro do que está aqui, é mais do dobro que está aqui, aí então, claro que é um prazer ter muito mais gente, é um prazer você ver muito mais pessoas abençoadas, claro que isso é legal, é claro que isso, mas isso não tem o fim em si mesmo. A pregação da palavra não é para você encher a igreja, não é para você, a pregação da palavra, para você ter uma instituição forte. Não a pregação da palavra não é isso, o projeto de Deus não é isso. O projeto de Deus para a igreja é fortalecimento dos irmãos. A seta, o vetor, nunca é direcionado para o púlpito, é do púlpito para os irmãos e entre os irmãos, e eu quero ouvir um amém. Entenderam isso? Eu queria que eu estou vendo vocês tudo a cara igual, eu não sei se vocês estão entendendo, estão dormindo, se está passando, cansando, ou Diná, você está ouvindo, Diná? Eu vou me mirar em você. Se você ficar de cara de interrogação, eu vou entender que eles não entenderam. Então, eu estou olhando para você. Então, preste atenção que a bucha está em você agora. Então, preste atenção. A palavra é para isso. Então, veja bem. Deus fez todas as coisas. Regina Célia, Deus não pode fazer coisas que não sejam perfeitas. Deus, o perfeito, só pode fazer perfeito. Porque se ele fosse perfeito e fizesse uma coisa imperfeita, ele não seria perfeito. Ele seria imperfeito como a sua criação. E é lógico, isso é linear e está muito claro isso. Está certo isso. O problema principal é que Deus fez a coisa perfeita. Tudo estava em ordem, tudo certinho. E aí houve uma ação, uma intervenção do diabo, que ele aniquilou a criação de Deus. Quando Deus terminou tudo, está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, ele diz assim, e viu Deus que tudo quanto fez era muito bom. Tudo de Deus, o perfeito, reconheceu maravilhosamente, falou assim, está aí, obra-prima maravilhosa, e é isso mesmo. Veja bem, Deus fez tudo perfeito, o diabo veio numa ação em cima de um homem, o único homem, e lembrando, todos nós descendemos, presta atenção, todos nós que estamos aqui, todos os humanos descendem de Adão. Aí alguém chega e fala, não, presta atenção, lá no Velho Testamento, lá em Gênesis, aí tem os filhos de Deus e os filhos dos homens que coabitaram, aí fala, olha aqui, tem uma outra criação espalhada pelo mundo. Sei, isso é uma falta de interpretação, falta de conhecimento, leva as pessoas a delirar. Não tem nada de filho. Quando fiz filhos de Deus, não tem nada a dizer que é um outro filho de uma outra galáxia ou de um outro estado que veio e tal, e era uma criação. Não.
Nós todos os homens descendemos de Adão. E foi ele que fez a grande besteira de aceitar o jogo do diabo e ser infiel. Deus tinha a expectativa de ele ser fiel e ele foi infiel. E aí, por conta disso, essa infidelidade dele, nós, lá no nosso Pai, nós somos contaminados. Todos nós que aqui estamos, nós todos, indistintamente, nós não valemos nada. Na nossa carne não habita bem algum, rapaz. E não tem jeito. A única maneira que tem de resolver a questão é Jesus vir viver a sua vida. Ele culpa. Marcos, presta atenção, Marcos. É ele ocupar esse espaço e expurgar aquela seiva venenosa, fétida, podre, ele ser jogado fora. É como se você tivesse um dreno no seu tornozelo. E aí, à medida que a produção da malícia, da maldade que há no nosso coração, ela continua em erupção, ela continua produzindo. E só dá isso. Na nossa carne, diz a palavra em Romanos 7, não habita bem algum. Então, veja bem, é como que, não é assim, não é essa a interpretação, mas é como que nós tivéssemos um dreno no nosso tornozelo, ou no nosso calcanhar. E à medida que a vida de Jesus vai entrando na minha vida, ele vai expurgando aquilo que não convém. De modo que a excelência da vida de Jesus em mim, uma pessoa que está totalmente contaminada pelo pecado, assim mesmo uma pessoa nessas condições, ela pode viver para Deus, e ela pode viver de uma maneira santa, incorruptível, exemplar e tudo mais. Diga amém. Tudo bem até aí? Então, veja bem, o que nós falamos até agora? Que Deus fez todas as coisas bem, mas a ação do diabo deturpou tudo. Ele contaminou a ação de Deus, que é a criação que éramos todos nós. Assim, preste atenção, você que é sabatista, entenda isso aqui, que não é o assunto de hoje, mas passando rápido. Quando o homem pecou, Deus colocou para fora do jardim o homem que pecou, Adão e Eva. Você acompanha? Só diga um amém, assim, de canto de boca, amém? E aí ele recebeu, Deus, como ele pecou, Deus disse para ele assim, que ele deveria, a partir daquele momento, ele deveria, do suor do seu rosto, comer o seu pão. Diga amém. Está claro aí? Claro, você está careca de saber tudo isso. Então, veja bem, suor representa fruto, consequência de trabalho. Não é mesmo assim? Então, veja bem, vai entendendo o que significa descanso. Descanso não é um sábado, um dia. Descanso é eu estar em comunhão com Jesus. E aí, então, nessas condições, quando eu tenho comunhão com Jesus, com Deus, eu estou guindado, sou levado de volta ao paraíso. Aquilo que os nossos pais nos legaram, empurrar para fora do paraíso, Adão, e do suor do teu rosto comerás o teu pão, quando uma pessoa vem e crê, ele é de volta ao paraíso. Se na saída ele trabalhava, na volta ele descansa. É claro isso, gente? Diga amém, rapaziadinha. Diga amém. Isso aí, então, só para entendermos isso de começo, entendemos que Jesus, ele é a vida. Ele é a vida. O que é a vida? E quem tem vida? Eu estou perguntando assim, quem é a vida e quem tem vida? O que você falou, pastor Lucas? Olha só, vida, acompanha aqui, acompanha o raciocínio. A palavra de Deus diz que quem tem vida em si mesmo é Deus. O que significa ter vida em si mesmo? Ele é o quê? O pessoal do fundo viu o que o Rodolfinho falou? Não viram nada. Paulo, você ouviu, Paulo? Não ouviu, claro que não ouviu. Fala alto. O que significa ser autossuficiente? Não precisa de ninguém e nada mais. Jesus, ele é a vida. Ele tem a vida em si mesmo. E Jesus? Diz a palavra que ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Significa então o quê? Que Jesus, ele é autossuficiente. É claro que ele tem a unidade com o Pai, mas assim como Deus tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E nós?
Como é que nós ficamos nessa história, gente? E nós? Nós temos vida em nós mesmos? Não? Por que não? Porque Deus não concedeu isto. Presta atenção, raciocine. Deus tem vida em si mesmo. Concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E quando é que eu tenho vida? Hein? Quem falou? Quando eu estiver nele. É isso mesmo. Essa é uma confusão que os evangélicos fazem, a grande maioria dos evangélicos fazem, com relação ao destino final. E sem querer contrariar os irmãos e irmãos abençoados, que são os calvinistas, sem querer bater em ninguém. Alguém pode confundir, imaginar assim, não é a maneira como nós cremos. Maneira como nós cremos que Ele é a vida. E quando eu estou nele, eu tenho a vida. Quando eu não estou nele, eu não tenho a vida. E essa vida é vida eterna. Aí você pega o texto de Filipenses 1,6 e diz assim, tenho por certo, presta atenção, tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aí você fala assim, olha a confusão que você pode fazer. Você pode dizer assim, mas escuta, mas se a vida é eterna, ela não vai ser interrompida. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aí se uma pessoa dizia, ele fala assim, não, Deus não começou a boa obra na vida dele. Seria isso? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Estão dormindo, caramba. Então diga alguma coisa, fale, participe. Por favor, é importante você participar. Ele começou em nós a boa obra. Tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. E se esse irmão desviou, então esse versículo está errado? Então como é que se explica isso? Velho, como é que se explica isso, velho? Não está mais em Jesus. Veja bem, a vida eterna não é uma coisa, exatamente isso, não é uma coisa específica minha. Eu tenho a vida eterna quando estou nele. Se por um acaso eu declinar, sair dessa relação, dessa comunhão, dessa unidade com ele, eu perco a vida eterna. E alguém fala assim, mas você não tinha a vida eterna? Enquanto estava nele, eu tinha a vida eterna, mas fora dele eu já perdi a minha vida, que não é... Perdi a vida que eu tinha, e a vida que eu pensava que eu tinha, que era eterna, deixou de ser eterna, a despeito dela ser dita eterna, para mim ela não foi eterna. Você entendeu isso? Letícia, você entendeu? Está dormindo, filha? Foi? Me ajude aqui, ajude a explicar para ela. Hã? Depois você explica? Não pode. É a dúvida que outros tiveram aí. Presta atenção, vamos de novo, olha, é importante. A vida eterna é Jesus. Quando eu estou nele, eu tenho a vida eterna. Então, quando eu tenho comunhão com ele, eu tenho a vida eterna. Presta atenção nisto. Quando eu pego, por um motivo ou outro, eu chego, eu não quero mais. Eu não quero mais. Isso é muito complicado para mim, eu quero aproveitar o mundo, eu não quero, eu declino. Quando ele declina da fé, ele sai, ele já não mais participa do corpo de Cristo, ele não está mais em Cristo. E ele perde a vida que era eterna, já não é mais a vida, que ele voltou ao normal, não é a vida eterna. Não entenderam, bolhofas? Entendeu agora? Mentirosa. Entendeu? É nada. A vida, essa é a vida. Jesus, Deus tem a vida eterna, ele tem a vida em si mesmo, claro. Jesus tem a vida em si mesmo. E eu tenho a vida quando eu estou nele. Esse é o sentido. Abra para mim, por favor, João, capítulo 5. Só para confirmar isso, João 5, 26. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho, com letra maiúscula, Jesus, ter a vida em si mesmo. Diga amém. Estamos absolutamente de acordo aqui, sem nenhum erro de interpretação. Amém, rapaziadinha? Então, veja bem. O diabo veio, ele veio para desarrumar, atrapalhar, destruir a obra de Deus. O diabo veio para matar,
Então, esse foi o propósito. Ele veio com esse propósito. Então, e ele fez. A separação que o homem tem hoje de toda a grande maioria da raça humana, ele conseguiu o seu intento. O que foi a ação de Jesus? Jesus veio, ele veio com a missão de desfazer as obras do diabo. Obrigado, Walter. A missão de Jesus, Rosana, é desfazer as obras do diabo. Então, veja bem, se o que o diabo fez inibiu o relacionamento, Deus, homem, atrapalhou, a vinda de Jesus, então, é para restaurar. Hoje, a nossa relação com Deus, ela está arrumada, resolvida. Veja bem, o diabo veio para destruir, e Jesus veio para destruir a obra do diabo. E se ele destruiu o destruidor, as coisas voltam ao seu estado, o Éden volta a ser de novo. Rapaz, você não entendeu. Entendeu? Miriam, você não entendeu, Miriam? Posso perguntar para você, que você responde para mim, Miriam? Como é que é? Eu entendi, mas eu não sei explicar. Tá bom. Sempre assim. Não, eu entendi, mas agora eu não sei explicar. Então, olha isso. Então, essa é a história. Ele tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e nós temos vida quando estamos nele. Amém? E nós devemos permanecer nele. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, de separação, de incredulidade, de dúvida. Ele veio para arrumar toda esta situação. Diga amém para mim mais uma vez. Continuando aqui no texto de João, voltando um pouquinho para trás, a partir do versículo... que dê você. Versículo 19. Na igreja nova, precisa pôr uma luz melhor aqui, viu? Nossa, o velho não vê direito aqui. Capítulo 19. Jesus respondeu. Acharam aí? 5:19, está lá na coisa. Jesus respondeu-lhes, oxa vida. Em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica quem? Quem é que o Filho vivifica? Aqueles que... Então, no caso, ele chega de manhã, ele acorda num povo assim que nem agora, ele fala assim, eu vou vivificar 3 aqui hoje. É isso que ele faz? É ele que decide isto? O que acontece para ele vivificar? Precisa o quê? Crer. Crer é a base. Crer é a base. Eu vou ainda pregar umas coisas para vocês, mas, aliás, os exegetas daqui, né, Lucas? Eu vou dizer para vocês que o crer é do homem e a fé é de Deus. Mas isso adiante a gente fala. Vocês, viu? Você presta atenção, vai estudar lá para conversar, viu? O crer é do homem. Crer é do homem. Se creres, verás a glória de Deus. A fé é de Deus. Mas é um assunto mais prolongado que nós temos que ver depois. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo para que todos honrem o Filho. Olha só a importância disto. Como honra o Pai. Quem não honra o Filho, o que acontece? Eu não ouvi. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Está aqui, está escrito aqui. Que versículo que é isso? 23. Em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Diga amém. Uma passagem interessante também do Evangelho de João é com relação a Lázaro em João 11. João 11 trata da ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, um pouco antes, Jesus teve uma conversa com quem? Estava falando com Marta. O assunto hoje é morte. Lembra-se disso? Morte. Ele é a vida, ele tem vida em si mesmo, mas o assunto aqui é morte. Você tem medo da morte?
Está resolvida essa questão? Tudo certinho, isso, não temos medo mesmo da morte. Ela não nos incomoda, é isso mesmo? Não temos problema nenhum? Sempre trazendo isso, uma palavrinha assim que o senhor deu, que eu fale. Pode morrer essa semana? Eu vi um monte dizer não. Pessoal lá do fundo, pode morrer essa semana? Sem problema nenhum. Pessoal lá do fundo, quero ver. Pode morrer? O da massa, pode morrer? Lá, tem um dedo lá assim, não. Pelo menos é honesto e sincero. Não faça isso, não. Presta atenção. Vida abundante implica em solução da morte. Essa palavra que Maria esteve nessa conversa com Jesus, ele falou, o que eu falei? Maria não, Marta. Marta e Maria é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Marta falando com Jesus, vamos abrir aqui. João 11, achei. João 11. Achou aí o João 11? Eu quero achar aqui. Versículo 20, respondeu, 24. Respondeu Marta, eu sei que ressurgirá. 23, né? Voltando um pouco. Disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Você que tem um irmão, alguém aqui tem irmão que morreu? Muitos, né? E não vou levar para o caminho assim, dizer assim, ele creu ou não creu. Mas vamos crer que ele creu. Você crê que você se encontrará com ele? Vai se encontrar com ele? Pensa bem nisso. Você vai se encontrar com o seu irmão. E isso não pode ser mentira em tempo algum, porque desdiz toda a palavra dita e pregada. Desdiz e faz Deus de mentiroso. Você vai se encontrar com ele. Quando? Veja o versículo 24, vamos lá. Respondeu 23 assim, disse Jesus, teu irmão ressurgirá. Respondeu Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição do último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Essa conversa aqui dá uma oportunidade para pensar mais ou menos assim. Quem que estava morto? Quem? E aí a palavra diz assim, aquele que vive, o que ele diz lá? Primeiro ele fala assim, aquele que está morto, aquele que crê, mesmo morto, ele viverá. Então isso está bom, mas aí está claro. Mas na sequência ele diz assim, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não seria o caso de se perguntar assim, Lázaro não creu porque ele morreu? Não seria o caso? Uma análise superficial não seria o caso? E falar assim, olha, quem crê em mim, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Claro que é espiritual. Mas o que poderia levar a Marta a falar assim, poxa, alguém poderia dizer assim, ela não... Então ele não cria, porque morreu. E não é essa a palavra. É verdade, é claro que aqui está se falando de coisas espirituais, a separação dele. A questão da morte, a questão das pessoas amadas que se foram desse mundo. Você crê que todos nós nos encontraremos um dia? Eu creio até, não sei se você sabe, eu perdi uma filha. Vocês sabiam disso? Não sabia. Ela nasceu e morreu no mesmo dia. A Aline, no dia 1º de julho de 1983. 1º de julho de 83. Aí você fala assim, não, mas ela não conta porque, afinal de contas, ela não creu. Será isso mesmo? Eu não creio desse jeito. A Vivian tem um jeito, já falei isso para vocês, a Vivian tem um jeito, quando ela se encontra comigo, ela fala assim, oi, pai. Oi, pai. Eu tenho certeza que o dia que eu estiver lá na eternidade, eu tenho certeza que vai aparecer uma menina parecida com a Vivian e dizer assim, oi, pai. Eu não a vi, mas eu vou me encontrar com ela.
E isso, digo para você que isto é tudo. A morte foi vencida. E aí as pessoas, presta atenção, a vida abundante que é Jesus. Ele veio para resolver o problema da morte. E aí as pessoas começam a pensar desse jeito. Olha que barbaridade. As pessoas, meu irmão, eu sei que cada vez que eu falo isso, o Lucas torce o nariz. Mas não tem importância, eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para dizer o que é. Por exemplo, imagine que há aqui entre nós aqui uma pessoa que seja espírita. Ruim, né, Lucas? Vou mexer com ela. Nunca mais vai voltar aqui. Não é inteligente. Acompanhe o raciocínio e veja que não é. Me perdoe, meu queridão, me perdoe. Mas é a palavra que mostra isso. Eu não estou preocupado que você goste de mim ou não. Estou preocupado em passar a verdade. A questão da reencarnação, ela não é inteligente. Porque a morte é um horror. E eu pergunto para você, perguntei antes de vir aqui para a Roseli, falei assim, escuta, você quer ressurreição ou reencarnação? O que você quer? Você quer ressurreição ou reencarnação? Por que, Rodolfinho, por que você quer ressurreição? Cara, presta atenção, não é inteligente. Você voltar para cá num ambiente de morte, de sofrimento, de dor e de lágrima, é isso que você quer voltar um monte de vezes? Presta atenção nisso. O Valdemir, acompanhe, Valdemir, acompanhe. A palavra é reencarnação ou ressurreição. Reencarnação ou ressurreição. A reencarnação, eu volto para o estado que eu estou vivendo hoje, muitas e muitas vezes, segundo a doutrina. E eu digo para você, você quer voltar para isso, para essa balbúrdia? Não, uma vida é muito legal, mas se eu tenho uma coisa incomparavelmente melhor. Fernanda, você quer voltar para cá, Fernanda? Meu Lula? Cara do céu, o Mário, você quer voltar para cá? Eu digo para você, eu não quero voltar para cá mais, nunca mais. Eu quero a ressurreição. Eu quero a ação de Deus na minha vida uma vez para sempre. Eu não quero essa história de vir daqui, vem dali, volto, morro. Olha só, pego, eu vivo aqui, morro a primeira vez. Aí dá lá um processo, não sei das quantas, aí volto para cá, encarno de novo. E aí começa tudo na parada de novo. Pelo amor de Deus, isso não é. Essa vida você quer? Eu não quero. Professor, você quer essa vida para você? De forma alguma. Eu não quero essa vida. Está louco? Para mim, morri para sempre. Bye, bye, Brasil. Hashtag, como é que fala? Hashtag eternidade. Não. A hashtag partiu eternidade. Partiu? Hashtag partiu eternidade. Tchau para vocês, rapaziada. A palavra diz assim, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Uma só vez. Fião, é uma só. Você tem uma bala na agulha, é uma só. Não tem outras não, é uma só. E olha, se tivesse outras oportunidades e se tivesse chance de falar, eu falaria assim, pai, não quero voltar mais. Eu não quero mais aquilo, não. Cumpri já o meu ministério lá. Chega agora. Vou-se embora. Quero estar para sempre com o Senhor. Não quero mais voltar. Eu vou dizer para você que aquele que crê em idas e vindas, eu vou dizer para você, crê na sua tristeza. Não é o que eu quero, porque Ele é a vida e eu estando nele eu tenho a vida. E eu vou me encontrar com os meus irmãos, os que me... E aí você fala assim, e sua mãe? Minha mãe não morreu, ela não conheceu nada do Evangelho. Eu digo para você, página virada. Eu não quero nem saber. Eu tenho certeza de uma coisa, que se não for salva, a minha alegria no Espírito não vai ser atrapalhada. Duro para você ouvir isso, mas isso é uma verdade. E o meu irmão que morreu de desastre de carro, foi salvo? Eu digo para você, não sei. Não tenho base nem me interessa, porque eu não tenho participação nenhuma nessa história. Eu tenho participação de pregar o Evangelho, isso eu tenho, para que aquele que crê tenha a vida eterna. Mas e os meus parentes? Meu pai, eu não sei. Eu digo, pela métrica, pela lógica, tem tudo para não. E aí você assim, puxa vida, mas e aí? E na ressurreição, comandante?
Na ressurreição, todos estarão uns diante dos outros. Eu tenho certeza de uma coisa, que naquele momento, naquela hora, eu não vou ficar triste em momento algum e eu não vou lamentar, porque o céu não é lugar mais de lamento. É verdade, é verdade. Por isso a pregação da palavra é a vida, é estar nele, é com você. Você quer ser solidário às pessoas que não creram e morreram? Você faça isso. Mas eu digo para você que isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é com você. É com você. Você ouvir a palavra, você voltar-se para Deus, você ser um com Ele, ser um com a vida. E por conta disso, ter a vida. Diga amém, rapaziada. Esse é o ponto. Ô, João, diga amém, João. Está certo, João. Amém. Outros inventaram reencarnação. Reencarnação não. Inventaram purgatório. Purgatório purgante é uma coisa, né? Será que deriva da mesma base? Não sei. Purgatório, purgante, sei lá, purgar. Ô professor, purgante, purgatório, está meio esquisito aí, né? Presta atenção nisso. Inventa a história. Eu não quero para mim isso. E eu morro. E aí, por conta dos meus mais ou menos pecados, eu vou passar um tempo no inferno. No inferno não, no purgatório. Vou passar lá, vou ter uma queima lá, vou ficar sapecado, um tição lá. E o pior, eu já sei do fogo, mas eu não sei quanto tempo isso dura, cara. E aí eu falo assim, se uma coisa é grave, mas isso é uma crendice, isso não tem respaldo nenhum. Isso não é verdade. Isso é uma mentira, isso não, me perdoe, você vai ficar louco de bravo comigo, mas eu não estou me importando de você ficar bravo comigo. Eu quero falar para você a verdade. Não existe purgatório. Não existe reencarnação. Caramba, perdi a metade. Agora, se reencarnação eu perdi a metade, agora no purgatório eu perdi tudo, então. Acabou tudo. Cara, presta atenção, eu vou... Olha só, você exclui Jesus de todas essas coisas. Você não precisa de Jesus para ser salvo, você excluiu ele. E também no purgatório do mesmo jeito, porque eu não preciso dele, eu me queimo mais um pouquinho mesmo. Mas não é inteligente isso, rapaz. Cara do céu, não é. Você exclui Jesus da verdade, da vida. Você perdoou, jogou fora. Porque se você consegue queimar os seus pecados e aí vazar para o céu, eu digo para você, você não precisa de Jesus, cara. Você jogou fora Jesus, você não honrou o filho. Acabou para você. Está ficando louco. Está ficando louco. Não é essa a história que a palavra fala. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Havia separação. Eu fico muito na questão da morte, eu volto sempre à questão da morte. Fico pensando assim, você que perdeu uma filha, um filho, uma pessoa querido, amado, eu fico pensando assim, porque o momento da morte até a ressurreição é um período. E nesse período nós vamos sentir a falta deles. É claro que conforme o tempo vai passando, você vai ficando mais cicatrizado. Mas a dor é muito forte. Da morte até a ressurreição é um tempo que você fica só. E a morte veio, olha só, a morte veio para separar mesmo. Não é um projeto de Deus de ter criado a morte e a separação. Mas veja bem, para nós, o mais duro, olha só, rapaz, o mais duro e o mais difícil. Aquele que morreu em Cristo, eu vou sentir falta dele. Eu vou ter muita saudade dele. Mas é por um tempo até a ressurreição, cara. Eu vou me encontrar com ele. Escuta isto. Eu vou me encontrar com ele. Eu vou estar com ele por conta da vida e por conta de que estamos na vida. E aí, então, é lógico e é claro que nós vamos nos encontrar com ele. Diga amém, rapaziada. Ele veio. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Você que tem saudade de alguém que morreu, eu digo para você, você vai se ver com ele. Você vai se encontrar com ele. É verdade, aleluia. É verdade. Lá, você vai encontrar com Jorge Luiz, você vai encontrar com ele. É isso mesmo. Miriam, como é o nome da sua filhinha que se foi? Luana, você vai se encontrar com ela. E eu posso imaginar aquela hora, aquela alegria que você vai ficar.
Eu estava um dia, já falei isso para vocês, repito, eu estava com a Vitória. Estava no carro, a Vitória perdeu um filho num acidente que houve aqui em Taubaté. E eu peguei, mas você vê que as coisas ficam, mesmo a morte de um filho fica até num patamar menor. E eu falei para a Vitória, falei, Vitória, está chegando a hora, estava passando ali a ponte seca, está chegando a hora que você vai ver, é Lucas, né? O Lucas, você vai se encontrar com o Lucas, caramba! E ela falou, Eros, para com isso, chegando no céu, o primeiro que eu quero ver é Jesus, cara. Porque Ele é o responsável pela nossa unidade, pela nossa vida. Ele é a nossa vida e nós estarmos com Ele. Você, Miriam, querida e amada, quanta lágrima você chorou, Lala, você, Dirce, quantas lágrimas pelo João Marcos. Que noites, que dias difíceis foram para todos nós. Mesmo a Aline, minha filha, pequenininha, nem vi, nem andou, nem riu para mim, morreu no mesmo dia que nasceu. Todos nós encontraremos com os nossos filhos amados em nome de Jesus. Isso é mais do que tudo. Presta atenção. A vida estar na vida é mais do que tudo. Estou acabando, estou terminando, cumprindo aqui o meu ministério. Está chegando uma hora que eu estou indo embora para sempre. E eu digo para vocês com certeza, tudo aquilo que aceitamos hoje por fé, nós veremos face a face. Aquilo que sonhamos e queremos, desejamos, essas coisas irão acontecer porque Ele venceu a morte. A morte é o oposto da vida. Jesus é a vida. Presta atenção, meu irmão, você que está na vida, a morte foi vencida. Não há mais nada que se preocupar com relação a ela. O que nos resta, o destino nosso é um destino glorioso. E como diz Eclesiastes, Provérbios, a nossa esperança não será malograda em nome de Jesus. Eu acho que esse é o ponto que eu queria deixar para vocês. Que vocês que perderam filhos, vocês se consolem na certeza de que todos nós nos encontraremos com Ele um dia. Todos nós ressuscitaremos um dia. Uns para castigo eterno, é verdade, mas outros para a glória eterna. E nós cremos que esse bandinho nosso, nós nos veremos na glória e na eternidade em nome de Jesus.